Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Marina e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o meu planejamento do mês de setembro do meu bullet journal. Eu comecei pelo mês de agosto, pra vocês darem uma olhadinha. O meu mês de agosto foi um pouco zoado porque eu tava de férias e aí eu meio que tiveram alguns dias que eu não fiz absolutamente nada, mas eu tentei aí me organizar e deixar pelo menos uma visão geral de como foi o meu mês. Mas foi um mês muito feliz na minha vida e eu tô bem feliz de compartilhar também ele com vocês. Então, esse é o meu caderno do mês de setembro. Eu utilizo um caderno para cada mês no meu bullet journal. Eu vou deixar linkado aí de novo o vídeo desse caderno, caso vocês ainda não tenham visto. E esse é o meu caderno do mês de setembro. Para o mês de setembro, eu pensei em trabalhar com um tema mais de natureza, que é um tema que eu sempre trabalho, mas dessa vez eu queria colocar um pouco mais de cor aí, com o tema de floresta. Eu compartilhei no meu Instagram um dia desses no IGTV, um tutorial de floresta e vocês gostaram, eu tive um bom feedback, então eu amo desenhar florestas e eu pensei em trazer esse tema para o meu bullet journal de setembro. Então eu usei duas paletas de cores, basicamente eu não limpo as minhas paletas de cores porque eu gosto de permanecer com elas e já tem bastante cor aí misturada. As pinturas que eu faço no meu bullet journal são todas com aquarela. E aí eu comecei com cores frias e nessa pintura em especial tem uma parte fria e uma parte quente. Vocês vão dar uma olhadinha aí, vocês vão ver o resultado. Então eu comecei pintando e aí é quando eu coloco um pouco de cor mais quente, dando um contraste com esse fundo de cores frias. E aí eu coloquei atrás, comecei a colocar as árvores e basicamente você tem que trabalhar com layers. Então, aquarela você tem que ter duas coisas, paciência e layers, sempre. Camadas. Então eu fui fazendo aí várias camadas e fui pintando e sem medo de colorir e sem medo de misturar as cores. E o resultado foi ficando bem legal. E aí eu queria colocar as cores mais quentes pra frente, misturar um pouco de verde também. E as árvores. Vou deixar aí do lado a foto que eu usei como referência para essa pintura. E aí para as árvores eu utilizei esse pincel que é maravilhoso para fazer árvores. Ele faz um efeito bem bacana e foi o mesmo pincel que eu usei na minha pintura que eu fiz no meu Instagram. E eu usei também agora, pela primeira vez eu usei para aquarela. E do outro lado eu queria misturar a cor quente com a cor fria. Então foi isso que eu fiz, eu só coloquei um fundo do outro lado e aí eu comecei a colocar as árvores da frente. E nessa parte eu coloquei quase a tinta totalmente pura, porque eu tava querendo criar esse contraste entre o que tava na frente e atrás. E eu fui adicionando depois mais algumas árvores atrás. Eu sempre que faço floresta, eu termino e falo, cara, eu tenho que colocar mais árvore. E aí eu vou colocando mais árvore na parte de trás. Mas eu acho que essa quantidade aí tá boa de árvores. E aí eu finalizei com um pouco das brush pens que eu tenho e coloquei pouco mesmo, só pra dar uns detalhes. E o que fez a diferença aí eu acho que é essa caneta branca, que ela é ótima, eu sempre uso. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os materiais que eu utilizei durante esse vídeo, tá gente? Tá tudo aqui na descrição. E aí eu finalizei essa parte da floresta. Eu não coloquei nada por cima, eu queria deixar o desenho limpo. E aí eu vou colocar os detalhes do outro lado, na página do lado. E aí eu imprimi, dessa vez eu imprimi porque, gente, eu não sou boa com hand lettering. Sério, é muito difícil, então eu simplesmente imprimi, acho que é mais fácil. Eu imprimi o nome Setembro, coloquei em cima e eu amo trabalhar com colagem, isso aí é uma coisa que vocês podem fazer. Se não estiverem tão inspirados a fazerem hand lettering, vocês podem sempre imprimir alguma coisa e colar no caderno. E aí, diferente dos meses anteriores, dessa vez eu quis colocar uma listinha aí com os dias da semana. E assim ficou minha capa do mês de setembro. Seguindo em frente, eu comecei aí meu planejamento geral do mês. Então, para esse mês, eu coloquei um pouquinho também de aquarela nas folhas do planejamento mensal. Nessa parte eu queria colocar só mesmo algo que remetesse à natureza e floresta. Então eu peguei a cor mais quente que eu tinha
E meio que já estou quase entrando no outono, porque eu coloquei só cores de outono aí, por alguma razão, não sei porquê. E coloquei o meu calendário do mês, que é também muito importante, porque eu consigo me organizar e colocar os eventos aí marcados durante o mês. E aí, realmente, dessa parte de cima, eu coloquei com a brush pen o nome Setembro. E embaixo eu coloquei o track das redes sociais, como eu sempre faço. E coloquei aí Facebook, Instagram, Pinterest e YouTube. E coloquei só um pouquinho aí de sombra para dar um efeito de caixa com sombra. E do outro lado eu fiz o meu Mood Tracker, como eu sempre faço. O meu Mood Tracker eu fiz um desenho que eu não gostei mesmo, então eu peguei um pedaço de folha e simplesmente coloquei em cima para começar tudo de novo. Então essa é uma dica: sempre que você fizer uma coisa que você viu que ficou muito ruim, você pode sempre colar uma folha em cima e tentar ajeitar de alguma forma. Então eu fiz isso, continuei e resolvi trabalhar só com nanquim mesmo, fazer só um desenho normal. E faz um bom tempo que eu não desenho com nanquim, porque eu tenho pintado mais do que desenhado durante esses últimos dias. E aí o tema que eu utilizei foi o de floresta de novo, mas eu fiz algo bem simples, foi totalmente sem planejamento esse meu Mood Tracker. Então eu só fiz assim um caminhozinho com algumas árvores e basicamente foi isso. E aí eu coloquei a folha que fosse mais ou menos da cor que lembrasse um pouco o meu tema do mês. E em cima eu coloquei o nome do Mood Tracker com a brush pen. E assim ficou o meu planejamento mensal e o meu Mood Tracker. Finalizei então a parte do meu Mood Tracker, fui para a parte do meu planejamento do mês relacionado à minha vida pessoal e o meu trabalho. Eu fiz isso no mês passado e eu gostei, então eu peguei 2 folhinhas que remetessem mais ou menos às cores do mês e eu coloquei 2 boxes, um que é para a minha parte pessoal, então eu coloco os compromissos que eu tenho pessoais, e o outro que é profissional, coloco os compromissos que eu tenho da minha empresa e do meu trabalho e tudo mais. É simples, mas ajuda bastante durante o mês. Do outro lado, eu coloquei de novo a aquarela, só que eu coloquei numa folha bem fina e aí ficou um pouco ondulado. Não deveria ter feito isso, mas eu fiz. E aí eu coloquei a minha frase do mês. Eu queria colocar uma frase que pudesse remeter ao que eu tô vivendo e que me inspirasse, então é essa aí: as melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser tocadas ou vistas, devem ser sentidas com o coração. Essa é a minha frase do mês e eu coloquei em cima essas washi tapes. Não sei se vocês perceberam, mas as washi tapes que eu utilizei são todas de floresta. Eu tenho 3 de floresta e eu tô utilizando todas elas nesse planejamento de setembro. Para finalizar, eu fiz o meu planejamento semanal. Basicamente, eu sempre coloco uma colagem no cantinho e aí eu coloco a semana, o calendário e os dias da semana. Então foi isso que eu fiz, eu coloquei aí semana 1, coloquei os dias da semana. Normalmente eu uso brush pen porque é muito mais fácil de escrever. E eu também coloquei aí as cores de aquarela que eu estava utilizando durante o planejamento. E eu deixei mais livre e assim ficou minha semana. Então, recapitulando, essa aí é a minha capa do mês de setembro. Depois eu coloquei o meu calendário e o meu Mood Tracker. Depois eu coloquei a minha parte de vida pessoal e profissional, a frase do mês. E por fim, eu coloquei a minha primeira semana do mês de setembro. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo o que vocês querem ver durante esse mês de setembro aqui no canal, tá bom? Eu tô compartilhando no meu IGTV alguns vídeos de pintura, então se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu vou compartilhar alguns vídeos que eu tenho postado no TikTok, e aí eu posto no TikTok e coloco lá no meu IGTV também. Então é isso, eu espero vocês então no próximo vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!
Thank